Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo e vamos à aula Associação de paredes planas em série. Bom, considerando um sistema de paredes planas em série, submetidas a uma fonte de calor de um lado, submetida a um sorvedouro do outro lado, de calor do outro lado, da seguinte forma. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho três paredes, né? Eu tenho três paredes, uma após a outra, como se fosse, por exemplo, um tijolo, argamassa, tijolo, argamassa, por exemplo. Seria um exemplo de paredes em série. Ou tijolo, isolante, de isopor e, sei lá, cerâmica. Enfim, pode ser qualquer coisa isso aqui, né? São três paredes grudadas uma na outra e cada um desse elemento aqui é um material diferente, senão seria o equivalente a ter materiais iguais. Então, se K1 fosse igual a K2, eu teria um material só, né? O fato de ter duas folhas de um mesmo material não vai mudar em nada na minha análise aqui dentro do meu sistema. A fonte de calor, exatamente onde eu tenho o T1, o sorvedouro é do outro lado, o T4. Se eu quiser calcular o calor através dessa parede em série, o calor que atravessa a parede 1 é igual ao calor que atravessa a parede 2, que é igual ao calor que atravessa a parede 3. Ele atravessa toda a parede para sair do outro lado. Então eu posso escrever o Q ponto vai ser o K1 vezes a área 1 vezes o L dividido por L1, vezes o diferencial de temperatura, T1 menos T2. Da mesma forma que o Q ponto é o K2, que é a segunda parede, a área 2, dividido por L2, que multiplica o T2 menos o T3, que é a diferença de temperatura entre a parede. E, por fim, o fluxo de calor também pode ser escrito como K3 vezes A3 dividido por L3 vezes o T3 menos T4, que é a diferença de temperatura entre eles aí. Bom, o que que nós temos? Se a gente isolar o ΔT, o que que nós vamos ter em cada uma das expressões? Então, a gente vai ter T1 menos T2 igual a Q ponto vezes L1 dividido por K1 vezes área 1. O T2 menos T3, que é igual ao Q ponto vezes L2 dividido por K2 vezes área 2. E o T3 menos T4 igual a Q ponto vezes L3 dividido por K3 vezes A3. Se eu somar algebricamente todas essas expressões, o que é somar algebricamente? Somar o mesmo lado de cada equação e depois o outro lado, separadamente. Então, eu tenho T1 menos T2 mais T2 menos T3 mais T3 menos T4 igual Q vezes L1 K1 dividido por A1 Q ponto vezes L2 dividido por K2 vezes área 2 e Q ponto vezes L3 dividido por K3 vezes área 3. Bom, T2 cancela com T2, né? Um menos o outro é ele mesmo. O T3 também. Então, o que que eu obtenho? T1 menos T2, colocando o Q ponto em evidência, que é igual em todos eles, vai ficar L1 dividido por K1 área 1, mais L2 K2 dividido por K2 área 2, mais L3 dividido por K3 vezes A3. Se eu isolar o Q ponto, vai ficar Q ponto igual T1 menos T4 dividido. O que que é L1 K1 dividido por K1 área 1? É o R1, assim como esse é o R2, é o R3. Então, eu tenho uma associação em paredes em série, que o fluxo de calor vai ser a diferença de temperatura total, né, do interno menos o externo, ou né, do maior, pode estar ao contrário, né, se o ambiente estiver mais frio do que o de fora. Mais o maior menos o menor, né, deles todos, dividido pela resistência total, essa resistência térmica. E essa resistência em série é o somatório, se eu fosse querer calcular ela separado, que é o que eu faço nos exercícios, quando eu mostro. Então, a resistência total vai ser o somatório de I igual a 1 até N de Ri, onde Ri é cada uma dessas resistências. Então, se eu tivesse 10 materiais formando uma parede plana, eu teria R1 mais R2 até R10.
ou seja, o resultado de uma associação de paredes em série se dá dessa forma aqui. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.